Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Luan e eu queria falar um pouco hoje sobre assertividade, mais especificamente sobre a parte da agressividade. Então, o que é agressividade? É uma forma de se comunicar que prioriza os próprios interesses. Então, a pessoa está sempre com razão, independente se ela esteja errada ou esteja certa, ela sempre vai achar que está certa. A pessoa agressiva pode ter um tom de voz elevado, usando vocabulários pejorativos e sempre junto disso vem gestos intimidadores, batendo nas coisas e é isso. Ela pode se irritar facilmente, não aceitando que está errada e sempre tentando dominar a conversa. A comunicação agressiva, ela é bem ruim para a pessoa que a pratica. Por quê? Porque ela afeta diretamente nos relacionamentos que essa pessoa tem, afeta na saúde, autoestima e na felicidade de quem a pratica. Alguns exemplos da comunicação agressiva é iniciar brigas, impor-se julgando e avaliando outras pessoas, desqualificando e desconsiderando os outros, estar sempre preparado para atacar ou se defender, então está sempre na defensiva, sempre querendo arrumar briga com algo, sempre irritado, sempre de mau humor. E geralmente tudo isso sempre gera tensão e conflito no meio a que essa pessoa está inserida. Então, basicamente, pelo que eu falei, dá pra reconhecer essa pessoa, porque ela tá sempre brigando, tá sempre com raiva, tá batendo nas coisas. Quando tem alguma discussão, ela sempre eleva a voz para tentar ganhar no grito. Então, basicamente é isso. Aqui eu quero falar um pouco sobre o comportamento passivo, que está muito relacionado à falta de reação ou à dificuldade de expressar opiniões, necessidades ou mesmo conflitos que você tenha consigo. Esse comportamento está muito presente em todo o meio, tanto social quanto de trabalho, quanto cultural, de simplesmente as pessoas não terem a capacidade de, ou mesmo a atenção de chegarem e se expressarem, tipo, essa tal coisa está me incomodando, ou tal coisa poderia ser assim. Por exemplo, alguém que chega num trabalho novo tende a receber inúmeras tarefas a mais, mesmo estando sobrecarregado, só para realmente não dizer que não, que isso já é classificado também como o tipo de comportamento passivo, de que você, mesmo vendo os problemas, mesmo vendo toda a problemática, mesmo às vezes para evitar um conflito, ou evitar um estresse de ter, por exemplo, alguém incomodando por algum motivo, e você, para evitar uma discussão, para evitar muitas vezes um problema maior, você fica quieto e retém aquilo para si. Isso a longo prazo, obviamente, é bem maléfico, porque você vai gerar um indivíduo muito mais frustrado, muito mais arrependido sobre as coisas, e muito provavelmente não vai estar tão bem, principalmente para lidar com problemas, ou mesmo deixar se acumular até que essa coisa vire uma bola de neve gigante. Mas o passivo atualmente é o comportamento mais comum entre os três, que seria o agressivo, o passivo e o assertivo. E por acaso é um grande problema, porque ele vai se acumulando até virar uma coisa gigantesca. Aqui já abordando o tema do assertivo, que seria o comportamento menos comum e geralmente o mais desejado, principalmente no quesito de trabalho, porque como o assertivo ele está prezando por se expressar de forma não violenta, de forma precisa e de forma que não afete nenhum público em particular, e ele também busca expressar seus próprios sentimentos, ele tende a ser a linguagem corporativa das mais eficientes. Porque o que acontece? No meio corporativo, normalmente você vai lidar com muitas pessoas de muitas culturas, de muitos modos diferentes. Então, vai ser sempre importantíssimo você falar o que for necessário de forma não agressiva e não passiva, tanto para expressar suas vontades, o que seria necessário naquele momento, muitas vezes para passar instruções ou mesmo para dar algum treinamento semelhante. De forma geral, o assertivo ele é um comportamento muito rebuscado, ele é um comportamento que precisa ser normalmente muito pensado e treinado. Já por ele ser uma coisa que ela tem que ser afirmativa, tem que trabalhar a ideia do que você precisa e do que você não pode fazer nesse momento, e ao mesmo tempo que você tenta fazer um consenso para não ficar algo hostil ou mesmo algo desagradável para os outros escutarem. Um exemplo disso seria a questão de você ter muitas tarefas nesse momento, semelhante ao exemplo do passivo, e em vez de você chegar e receber uma nova tarefa, você somente para e diz, não, nesse momento eu não posso, mais tarde eu consigo executar essa tarefa, porque realmente naquele momento você não estaria conseguindo efetuar ela. Isso seria mais atrelado a ser assertivo, que é o que atualmente muitas instituições buscam e o que muitas pessoas buscam em seu próprio comportamento para estar trabalhando, que também é um dos mais eficientes atualmente.